Em um tempo de grandes turbulências políticas e declínio espiritual, surge Isaías, uma figura cuja voz e visões transcenderiam sua própria era, para se tornar um farol de esperança e advertência através dos séculos. Sua chamada divina, marcada por uma visão celestial no Templo de Jerusalém, não apenas define o curso de sua vida, mas também estabelece o tom para a missão que ele deveria empreender: confrontar a injustiça, anunciar o julgamento divino e, crucialmente, proferir promessas de restauração e paz. Isaías, cujo nome significa Salvação do Senhor, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ativo no reino de Judá durante o século 8 a.C. Este período foi marcado por intensas turbulências políticas e sociais, incluindo a ameaça do Império Assírio e a decadência moral e espiritual de Israel. A trajetória de sua existência marcou o início da manifestação de Jesus Cristo, e suas revelações espelhavam a majestosa grandeza do Deus Supremo. Você está verdadeiramente por dentro da saga deste profeta notável? Venha conosco e explore até o fim deste vídeo a fascinante história de Isaías, o arauto celestial. Não deixe de valorizar nossa dedicação, deixando seu like e compartilhe este conteúdo. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Lembre-se também de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. Isaías, filho de Amós e membro de uma linhagem nobre, era casado com uma mulher mencionada nas Escrituras como a profetisa, Isaías 8:3, título que sugere sua possível capacidade profética. Seu ministério teve início no ano da morte do rei Uzias, que sofria de lepra, e estendeu-se pelos reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, lideranças do reino de Judá, durando cerca de 64 anos. A missão profética de Isaías começou com uma visão espetacular da divindade, onde ele viu o Senhor em um trono elevado, com serafins ao redor proclamando a santidade de Deus. Isaías 6:1-3. Essa experiência, que abalou as estruturas do templo com a presença divina manifestada, através de uma fumaça densa e sagrada, marcou o início de sua profunda vocação. Nesse contexto, Isaías, confrontado com a majestade de Deus, reconheceu sua própria falibilidade e se declarou indigno, expressando temor e humildade diante da santidade divina. Isaías 6:5. Em um gesto de purificação, um serafim tocou seus lábios com uma brasa retirada do altar celestial, simbolizando a remoção de sua iniquidade e o perdão de seus pecados. Esta cena ilustra não apenas a consagração de Isaías para sua missão profética, mas também o poder transformador da graça divina. Com uma fé inabalável e uma dedicação completa à obediência, Isaías aceitou sem hesitar o chamado divino, declarando: "Aqui estou, envia-me a mim." Essa prontidão reflete a escolha de um homem por Deus, determinado a viver uma existência purificada, distante do pecado e das influências mundanas. Tal história nos ensina que a santidade é um pré-requisito essencial para aqueles designados a disseminar a palavra de Deus. No entanto, são poucos os que estão prontos para se purificar em pensamentos, palavras e ações. Perante a majestosa glória divina, Isaías viu sua própria vulnerabilidade e a indignidade da condição humana. Uma visão que o levou a abandonar práticas incompatíveis com sua missão profética, especialmente quando tais práticas eram comuns entre o povo de Israel, que ele deveria exortar. Durante seu ministério, Isaías foi testemunha do surgimento do Império Assírio e da decadência do reino do norte de Israel. Ele não apenas denunciou os desvios do povo, mas também trouxe mensagens de esperança e renovação durante uma época de crise profunda para o reino de Judá. Isaías se destacou por levar a nação e seus líderes a permanecerem leais a Deus, tornando-se uma luz de esperança em meio à proliferação de idolatria e desvios morais. A narrativa de Isaías não é uma simples sequência de eventos, é uma tapeçaria rica, entrelaçando as complexidades de sua época com mensagens que encontram eco até hoje. Seu ministério se desenrola contra o pano de fundo de um reino dividido, ameaçado por poderosas forças externas e corroído por corrupção e idolatria internamente.
Isaías se destaca, então, não apenas como um profeta, mas como um conselheiro de reis e um guia para o povo, cujas palavras buscavam reorientar o coração de uma nação de volta a Deus. Dentre várias contribuições que ele fez em sua jornada, devemos destacar o livro de Isaías. É uma das obras mais proeminentes e influentes do Antigo Testamento da Bíblia. Ele é composto por 66 capítulos e é tradicionalmente dividido em 3 partes distintas, cada uma atribuída a diferentes períodos históricos e autores, embora haja debate entre os estudiosos sobre essas atribuições. O livro de Isaías tem um valor imensurável e consequências significativas em várias áreas. O livro é altamente valorizado espiritual e religiosamente para judeus e cristãos. Ele contém uma riqueza de profecias messiânicas que foram cumpridas em Jesus Cristo de acordo com a crença cristã. Suas mensagens de redenção, perdão, esperança e salvação têm inspirado e fortalecido a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Também Isaías fornece visões valiosas sobre a história, cultura e religião do antigo Israel, especialmente durante os períodos tumultuados dos reis de Judá e do exílio babilônico. Ele documenta as advertências e exortações dos profetas aos líderes e ao povo de Israel, em momentos críticos de sua história. Isaías também aborda uma variedade de temas teológicos essenciais, incluindo a natureza de Deus, a relação entre Deus e seu povo, a justiça social, o sofrimento humano e a esperança escatológica. Suas mensagens continuam a desafiar e inspirar os crentes em sua compreensão da fé e da prática religiosa. Em suma, o livro de Isaías é uma fonte inestimável de ensinamentos espirituais, profecias, literatura e história que têm impactado profundamente a cultura, a religião e a espiritualidade ao longo dos séculos. Sua importância transcende fronteiras religiosas e culturais, tornando-se uma parte fundamental do patrimônio espiritual e intelectual da humanidade. As profecias de Isaías abrangem uma vasta gama de temas, incluindo julgamentos sobre nações, a promessa da vinda de um Messias e visões de um futuro glorioso. Aqui estão algumas das profecias mais famosas atribuídas a Isaías, juntamente com uma breve descrição de cada uma e suas consequências. Nascimento virginal do Messias, Isaías 7,14. Isaías profetiza que uma virgem conceberá e dará à luz um filho chamado Emanuel. Esta profecia é frequentemente interpretada pelos cristãos como uma referência ao nascimento virginal de Jesus Cristo, que é considerado o cumprimento dessa profecia. O Novo Testamento faz alusão a essa passagem, especialmente no Evangelho de Mateus, onde é citada como uma confirmação do nascimento de Jesus através de Maria, que é vista como uma virgem. Para os judeus, essa passagem é interpretada de maneira diferente. Eles não veem essa profecia como uma referência ao nascimento de Jesus, mas como uma promessa de que Deus estaria com seu povo em meio às tribulações. A interpretação judaica se concentra mais no contexto histórico imediato da profecia, relacionado à situação política do rei Acás e às ameaças contra Judá. O servo sofredor, Isaías 52:13 e 53:12. Descreve um servo que seria maltratado e morto pelos pecados do povo. Esse versículo descreve um servo que sofre intensamente, mas que por meio de seu sofrimento trará redenção e salvação. Essas características do servo sofredor têm sido interpretadas pelos cristãos como uma profecia sobre Jesus Cristo e sua crucificação. A descrição do sofrimento e da morte sacrificial do servo ressoa fortemente com a narrativa da paixão de Cristo no Novo Testamento. Os evangelhos do Novo Testamento, especialmente o Evangelho de Mateus, citam várias passagens de Isaías 53 e as aplicam a Jesus Cristo, destacando o cumprimento dessas profecias em sua vida, ministério e morte na cruz. A queda da Babilônia, Isaías 47. É um capítulo que contém uma profecia de julgamento contra a Babilônia, uma das maiores potências do mundo antigo, conhecida por sua riqueza, esplendor e práticas idólatras, bem como pela conquista e exílio do povo judeu. Este capítulo faz parte de uma série de oráculos contra as nações que são encontrados no livro de Isaías, servindo como advertências divinas contra o orgulho,
a opressão e a idolatria. A consequência dessa profecia é multifacetada. Ofereceu esperança ao povo judeu de que seus captores seriam punidos e que a justiça divina prevaleceria, reforçando a fé na soberania e na justiça de Deus. Historicamente, a queda da Babilônia ocorreu em 539 a.C., quando foi conquistada pelo rei persa Ciro, o Grande, um evento que permitiu aos judeus exilados retornar à sua terra natal, conforme predito em outras partes da Bíblia. Assim, Isaías 47 é um testemunho do cumprimento da profecia bíblica e da fidelidade de Deus às suas promessas. A salvação universal, Isaías 56, 6, 8, é uma passagem que destaca a inclusividade e a universalidade do convite de Deus à salvação e adoração. Neste trecho, o profeta Isaías fala da aceitação de Deus para com os estrangeiros e eunucos que escolhem seguir o Senhor, guardando o seu sábado e mantendo sua aliança. Diferente de certas leis anteriores que impunham restrições a esses grupos, Isaías transmite uma mensagem de inclusão e promessa de que eles não serão mais excluídos. A profecia declara que os estrangeiros que se comprometem a servir o Senhor, amando o nome de Deus e sendo seus servos, todos os que guardam o sábado sem profaná-lo e se apegam à sua aliança, serão levados ao santo monte de Deus e alegrar-se em sua casa de oração. A passagem culmina com a promessa de que a casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos. Deus, através do profeta, promete reunir ainda outros, além dos já reunidos de Israel, enfatizando a universalidade do convite divino à adoração e comunhão. Esta passagem sublinha a abertura da adoração e da comunidade de Deus a todos, independentemente de sua origem ou condições físicas, refletindo a visão de uma salvação abrangente e acessível a todos os povos. Ao afirmar que os estrangeiros e eunucos serão aceitos por Deus, Isaías 56, 6, 8 desafia as normas e restrições sociais e religiosas da época, promovendo uma mensagem de inclusão e igualdade perante Deus. A mensagem de Isaías transcende seu tempo e lugar, falando diretamente aos corações e mentes das pessoas hoje. Seu apelo à justiça social, à integridade pessoal e à fé inabalável em meio à adversidade é tão relevante agora quanto era há milênios. Em um mundo ainda assolado por conflitos, desigualdade e desespero, ele nos lembra de que a transformação começa no coração de cada indivíduo. Ele nos encoraja a ser agentes de mudança, inspirados pela visão de um mundo renovado. A mensagem de Isaías, entrelaçada com advertências e promessas, continua a ecoar, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança de Deus nunca se apaga. Resumir a vida e as profecias de Isaías em um único vídeo apresenta desafios significativos, dada a complexidade e a profundidade de seu ministério, bem como o impacto histórico e espiritual de suas mensagens. Isaías foi um dos profetas mais influentes do Antigo Testamento, cujo ministério se estendeu por várias décadas durante um período crítico na história de Judá. Se você quer que façamos outros vídeos sobre este grande profeta, deixe nos comentários. Aproveite e inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Não esqueça de conferir outros vídeos similares que estão aparecendo na tela agora, para continuar explorando e aprendendo. Tenha uma semana abençoada e compartilhe os ensinamentos.